Jesus. Aleluia. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Podeis assentar? O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sim prestes a submergir. Cante. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus pela vida da igreja que se encontra aqui hoje, a vida de cada um dos irmãos, todos os irmãos que estão em casa, as pessoas que estão nos ouvindo hoje. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Estamos aqui nessa noite para prestarmos o nosso culto de louvor, de adoração, de gratidão ao Senhor, aquele que vive e que reina para todo sempre. Salmos 46, podem ficar sentados mesmo? Abra a sua Bíblia no Salmos 46. Glória a Deus. Quero agradecer ao meu pastor por ter nos colocado nessa posição hoje tão difícil, mas que nos traz refrigério, pois é falar da palavra de Deus, é se alimentar dela também. Salmos 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que as desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Palavra do Senhor para os nossos corações nesse dia. Glória a Deus. Em um site de busca, eu quero falar hoje um pouco, irmãos, e quero aqui agradecer muito a Deus por estar ocupando o púlpito dessa igreja para transmitir a palavra para os irmãos pela primeira vez. Isso é um privilégio, porque falar de Deus é um privilégio, viver Deus é um privilégio. Todos nós aqui, sem exceção, temos.
Mas eu quero falar hoje um pouco sobre a quietude da alma, a paz, algo que nós estamos tão precisando, tão necessitando ultimamente. Eu estava pesquisando alguma coisa e em um site de busca podemos constatar quase 2 milhões de sites envolvidos com a palavra quietude. Dentre eles, quase todos os tipos de definições você acha sobre essa palavra quietude. Mas quase todos eles é voltado para o humanismo, para o esoterismo, para as culturas orientais, né? Algo que você busca fora do contexto cristão. Uma paz, uma quietude que você busca fora do contexto cristão. Quase tudo que você busca na internet sobre esse assunto, ele está fora. É interessante isso. Fora do contexto cristão. E é uma das coisas que mais se busca, e em especial nos dias de hoje, nos dias que estamos vivendo. E o Salmo 46, irmãos, dentre tantos os Salmos 46, ele me chama muita atenção sobre esse assunto. Mas, enfim, os Salmos, ele nos traz refrigério. De uma forma geral, quase todos os Salmos, ele nos traz refrigérios, porque o contexto em que foram escritos os Salmos era um contexto normalmente de gratidão ou de preocupação, mas sempre de confiança. Ou era de gratidão, ou era de preocupação, mas sempre de confiança. O salmista, ele sempre expressava a confiança em Deus, o louvor, a adoração em Deus. Então, você não vai ver nenhum salmo tentando trazer sobre a sua vida, sobre você, algo que te deixe para baixo, algo que não eleve o seu espírito. Mas todos os salmos, normalmente, eles elevam o nosso espírito. Há gente, inclusive, que usa os salmos como amuleto, né? Já viu chegar na casa de alguém, tem uma caixinha lá de salmos, você puxa, qual é o salmo de hoje? Alguém puxa lá como um amuleto. Vou abrir uns salmos aqui e tal. Não é a maneira correta, mas, enfim. De maneira, gera o mundo a busca longe de uma relação com Deus. Veja, o mundo, ele busca uma relação com Deus em relação à paz, à quietude, de uma forma totalmente humana. Ou seja, o mundo, ele diz que o seu próprio corpo gera essa paz, que as coisas geram essa paz, que tudo que está ao nosso redor geram essa paz. Mas, na verdade, as coisas não são bem assim. Nós estamos vivendo dias difíceis na terra, e essa palavra quietude é pouco usada em nossos dias, porque nós vivemos dias de agitações, dias agitados, dias difíceis. Então quase não se ouve falar nessa palavra, quase não se busca sobre isso, porque a quietude é algo que parece que nós desconhecemos de uns meses para cá, ou de quase um ano para cá. Se alguém puder trazer uma água, eu agradeço. De quase um ano para cá. Quando somos regenerados pela graça, aí passamos a desfrutar da quietude. Ou seja, existe um processo para que nós venhamos desfrutar da paz de Deus. Essa paz, essa quietude, ela não nasce da noite para o dia. O que nós desfrutamos hoje, ela nasce da graça proveniente do sacrifício de Cristo. É um processo demorado, não é um processo rápido. O processo Obrigado, pastor. É um processo demorado, não é um processo rápido. É um processo que demanda espera. Para chegarmos a uma confiança absoluta em Deus, nós precisamos primeiro esperar nele. E esperar nele demanda tempo. Demora, às vezes, para conseguirmos ter êxito naquilo que nós queremos, nós precisamos esperar. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Os que esperam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam.
Nós precisamos passar por esse processo de esperar para que nós possamos ter a esperança absoluta e concreta em Deus. Só estamos prontos para viver esse estado de tranquilidade espiritual quando aprendemos a confiar e a descansar em Deus. E isso é difícil. É um processo que não é fácil. Porque quando nós estamos com os nossos problemas, nós queremos que isso seja resolvido de imediato, porque vivemos exatamente numa sociedade imediatista. Tudo é para ontem, tudo é para agora, tudo é para hoje. E a vida do cristão, ela não funciona dessa forma. Deus, ele não é um ser mágico, ele é um ser de milagre, ele é um ser que traz sobre nós uma base espiritual, ele traz sobre nós um refrigério espiritual ao longo do tempo, ao longo de um processo de comunhão. Não é da noite para o dia, não é de uma hora para outra. Nós pedimos a Deus e algo acontece como um passe de mágica. As coisas não acontecem dessa forma. A nossa comunhão com Deus, ela vem de acordo com a nossa busca contínua, diária. Nós precisamos ter essa comunhão com Deus, mas isso demanda tempo. Isso demanda tempo. Não é da noite para o dia que as coisas começam a acontecer nas nossas vidas. Na quietude não há espaço para agitação. Na paz não há espaço para agitação. Quando nós estamos com os nossos problemas e nós sentimos que nós estamos agitados por demais, significa que nós não estamos confiando em Deus. Na quietude, na paz que excede todo o entendimento, não há espaço para essa agitação. Esses dias eu estava muito aflito, inclusive comentei com o pastor da minha aflição, mas de repente Deus lança sobre nós um poder sobrenatural, do qual nós choramos em sua presença e a calmaria do Espírito Santo começa a nos envolver. E Ele sempre coloca alguém no nosso caminho, para nos aconselhar, para nos direcionar, para nos colocar no lugar novamente. Sempre acontecem essas coisas. Mas a questão é, o cristão que vive a paz que excede todo entendimento, ele não pode estar agitado. A partir do momento que nós colocamos os nossos problemas diante do Senhor, a única coisa e a única e absoluta alternativas que temos é esperar, é aguardar, é confiar. Nós colocamos diante dele e aguardamos. E essa quietude, essa inquietação, ela tem agitado o mundo para um lado e para o outro. E nós temos visto crentes desconfiando do próprio poder milagroso do Senhor. Tem crentes desconfiando que Deus pode todas as coisas. Crentes que não acreditam mais que Deus pode solucionar os seus devidos problemas. Isso tem acontecido. Porque muitas pessoas ao longo dos tempos, muitos cristãos ao longo dos tempos, têm se alimentado de uma palavra muito superficial, de uma palavra que não tem lhes trazido base. Porque quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, da verdadeira e única palavra de Deus, nós criamos uma base espiritual de tal forma que quando vêm as tempestades, elas nos balançam, mas nós continuamos firmes. E agora eu me lembro de quando Jesus diz para seus discípulos, ele estava vindo de uma série de ensinamentos, incluindo as suas parábolas, e ele fala para os seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado do mar, e eles entram no barco, e ali começa uma tempestade. Balança o barco para um lado e para o outro, a ponto daquele barco naufragar. E sabe o que Jesus fazia? Ele estava deitado, dormindo, descansando em um travesseiro. Não existe exemplo melhor de quietude do que do próprio Cristo. Não existe melhor exemplo do próprio Cristo. E ao longo de toda a história de Jesus, você vai ver que em nenhum momento houve desespero por parte dele, embora seja humano, embora tenha sido humano, embora todos
todos os atributos de um ser humano ele carregava, mas em nenhum momento ele se desespera. Mas o mundo está vivendo essa agitação e nós, como cristãos, nós devemos alertar que há esperança. Nós devemos alertar que há um Deus que vela por nós, que cuida de nós de forma incondicional e que nos ama de forma maravilhosa. Está a cuidar de nós, dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Como desfrutar da quietude de Deus? A resposta está exatamente no versículo 10, que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tantos versículos na palavra de Deus que fala sobre confiar em Deus. Tantos versículos, tantas pessoas que passaram por momentos terríveis nas suas vidas, tantos personagens que nos dão exemplos na palavra de Deus, que não se desesperaram, embora os seus problemas fossem tão maiores, infinitamente maiores que os nossos. Infinitamente. Viviam em tempos muito mais difíceis. Nenhum desconfiou do poder de Deus. Nos Salmos 20, versículo 7, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, nosso Deus. Uns confiam na condição humana, uns confiam no conhecimento humano, uns confiam na força humana, uns confiam na medicina, e nós estamos vendo hoje de uma forma tão mais evidente de que a medicina ela está se dobrando diante do poder de Deus. Ela chegou a um ponto, a medicina hoje, a ciência de uma forma geral, ela chegou a um ponto de eles não saberem o que fazer. Se dobrarem à grandeza, ao poder, ao conhecimento absoluto de Deus. Deus está dizendo para nós nesses dias: ei, vocês estão na palma da minha mão. Eu absolutamente tenho cuidado de vós. Aqueles que confiam em mim, eu tenho cuidado de vós. Nesses dias, não é dias de desespero para nós cristãos, não, Senhor. Nós viemos aprendendo ao longo da nossa vida cristã de que momentos difíceis viriam, mas Cristo deixou lições preciosas para nós nos dias que estavam antecedendo a sua morte, e um deles dizia o seguinte: irei para o Pai, mas vos deixarei um consolador. Irei para o Pai, mas alguém vai ficar convosco para cuidar de vós, para não deixar vocês se desesperarem. Ele deixou lições preciosas para nós. Os últimos dias de Jesus foi deixando lições chaves para os nossos dias. No mundo tereis aflições. Mas parece que tem pessoas que só leem e só vivem a parte A desse versículo. Mas a parte B desse versículo diz: mas não se desesperem, tenham bom ânimo, eu fui homem como vocês, eu venci o mundo, não se desesperem. Há um Deus que vela por nós todos os dias. A quietude da palavra de Deus. Sabia que muitas pessoas buscam essa paz e essa quietude na música? Sabiam que muitas pessoas buscam essa paz, essa quietude nas poesias, nos livros, nas meditações? Muitas pessoas buscam isso. Aliás, a grande maioria das pessoas acham que nós somos capazes de resolver os nossos problemas psicológicos, nossos problemas emocionais, só pelas nossas forças. E muitas pessoas buscam isso e terminam se frustrando. Mas a paz que excede todo entendimento, por si já diz: não há explicação nessa paz. Não há explicação humana nessa paz. Sabe o que isso significa? É que o mundo está no caos, o mundo está ao avesso. E enquanto o mundo está ao avesso, nós estamos aqui firmes, desfrutando dessa paz que não há compreensão humana, que as pessoas não têm como entender, que a ciência não tem como explicar. Como é que vai explicar? Que muitas vezes nós estamos em casa desempregados, outros estão enfermos na sua casa, e do lado, o seu vizinho do lado, desfrutando de saúde, fazendo festas e muitas outras coisas, mas de repente ele sabe que você está com problemas.
Ele sabe que você está com problema, mas ele escuta você cantando. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, cante, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Ele não entende isso. Ele não entende o que você vive. Essa paz que você desfruta, ele não compreende isso, porque quando acaba a festa dele, ele entra em depressão. Ele está lá triste, embora tenha dinheiro, tenha um carro bom. Mas ele não compreende que, embora em meio às dificuldades que você esteja enfrentando, há um sorriso no seu rosto, há um novo canto no teu ser, na tua boca. Ele não compreende isso, porque essa paz, ela é incompreensível aos olhos humanos. Não dá para explicar, não dá para entender. Aleluia, Jesus. Aquietar-se é uma decisão de fé. Aquietar-se em meio à tribulação é uma decisão de fé. Os problemas vêm, as dificuldades estão à nossa volta e parece que aquilo vai nos sucumbir. Quantas mortes? Quantas mortes nós temos visto nesses dias? Quantos enlutados, quantas pessoas têm enterrado os seus? Mas para os cristãos, há algo que nos conforta. Para quem tem Cristo dentro de si, há algo que nos conforta. Porque nós vivemos o processo de transformação pela graça. E o processo de transformação pela graça resulta nisso. Em aquietar e saber que Ele é Deus. Em aquietar, em ter a confiança e saber que Ele é Deus. O processo que Cristo passou na cruz do Calvário por nós resulta nisso, na confiança. Ele passou por tudo isso, em nenhum momento ele se entregou. Quando Cristo, na noite que ele estava que antecedia a sua crucificação, aliás, todo dia, deve ter sido um dia muito difícil, porque Jesus estava para morrer, e eu imagino que ele, como homem, a cabeça dele estava uma turbulência muito grande. Aliás, Jesus, quando se entendeu de gente, ele já sabia que iria morrer, de que forma ia morrer e que tipo de sofrimento ia enfrentar ele. Então, ele já passou uma vida toda de provação. Mas o último dia de Jesus foi um dia bem difícil, o dia que ele foi preso, o dia que ele estava ali, na noite que ele estava no Getsemane. Ele chama os seus discípulos para orarem com ele, e de repente os discípulos ali adormecem e o deixa ele sozinho, e o meu Senhor fica orando só. E diante daquele sofrimento ele olha para o Pai e diz: passa de mim esse cálice. Mas ele disse isso serenamente, sem esquecer do propósito que lhe fora incumbido de fazer. Mas ele sofreu muito durante todo o processo de julgamento, se é que podemos dizer que houve um julgamento. Todo esse processo de julgamento, a Bíblia Sagrada diz que em nenhum momento ele se exaltou. Ele estava desfrutando da quietude que o Espírito poderia lhe proporcionar. Ele estava desfrutando dessa quietude, dessa paz que excede todo entendimento. E não há explicação para isso, irmãos. Eu acho interessante isso. Não há explicação para isso. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude
ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Isso é um cenário desolador. Ainda que tudo isso aconteça, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Essa confiança, Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. O salmista tinha plena confiança em Deus. Ele não duvidava do seu poder cuidador, do seu poder que estava com ele o tempo inteiro. Ele já desfrutara disso. Ele já desfrutara disso, dessa confiança, desses cuidados. E hoje nós estamos vivendo essa turbulência. Hoje o mundo atravessa essa turbulência. É como se hoje a única alternativa que nós temos é confiar. Agora, isso deveria ter sido a vida inteira. Em todo a nossa formação do nosso caráter cristão. A confiança em Deus, ela deveria ter sido uma realidade em todo o nosso processo de formação cristã. Mas o tempo foi passando e parece que nós paramos de confiar em Deus. Parece que as informações, as coisas foram acontecendo ao nosso redor e nós começamos a viver uma vida muito superficial. E eu não estou dizendo isso de uma forma generalizada, mas a igreja, nós vemos que se criou vários tipos de crenças dentro da própria igreja cristã. Se criou vários tipos de evangelho dentro da própria igreja cristã que enganou muitas pessoas a terem uma vida superficial, de forma que nós estamos vendo hoje muitos caírem pelo caminho, muitos ficarem pelo caminho, muitos não conseguirem se levantar, porque eles não passaram a vida inteira se alimentando do pão da vida. Eles não passaram a vida inteira bebendo da água que eles nunca mais teriam sede. E isso parece que aconteceu. E hoje nós estamos sendo chamados na responsabilidade em dizer: você não tem outra alternativa a não ser confiar em Deus. Não temos. Não temos outra alternativa a não ser confiar em Deus. Colocar diante de Deus nossos fardos, colocar diante de Deus nossos desesperos, colocar diante de Deus os nossos problemas, colocar diante de Deus as nossas ansiedades, os nossos anseios, colocar diante dele os nossos projetos, colocar diante dele os nossos sonhos, colocar diante dele os nossos problemas, colocar diante dele e confiar. Colocar diante dele e confiar e esperar as coisas acontecer. Esperar que as coisas aconteçam. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isso é o processo é o mesmo processo que a águia passou. É um processo demorado, é um processo que demanda tempo, demanda dores, demanda dificuldade, demanda choro, demanda lágrimas. Mas nós que esperamos no Senhor, renovaremos as nossas forças e subiremos com asas como águia. Ainda que cairemos em algum momento das nossas vidas, nós não nos prostraremos, nós nos erguemos e ficaremos firmes diante da palavra de Deus nosso Senhor. Salmo 56, 3 diz: mas no dia em que eu temer, hei de confiar. No dia em que eu temer, hei de confiar.
Temer é humano. Ter algum medo é humano. Ter dores é humano. Chorar é humano. Vacilar algumas vezes é humano. Até cair pode ser humano. Mas no dia que isto acontecer, eu hei de confiar. O único escape que nós temos diante da adversidade é confiar em Deus, é repousar nele, é receber dele o poder da quietude, da paz que excede todo entendimento sobre os nossos corações. É a única forma que nos fará levantar-se, que nos fará crescer, que nos fará andar novamente. E não existe outra forma, meus irmãos, de nós caminharmos, não existe outra forma de nos alimentarmos se não for pela palavra. O que acontece é que muitas pessoas viveram essa vida medíocre evangélica sem a alimentação da palavra de Deus. Elas viveram muitos anos dentro da igreja, indo e voltando, vindo aos domingos, vindo às quartas, às terças para a igreja, mas não passaram a se alimentar da palavra de Deus. Tinham uma vida superficial, mas essa palavra que transforma, essa palavra que dá vida, é ela que conduz, é ela que nos dá o caminho certo para seguir, é essa palavra que nos faz pegar nas mãos do Mestre e Ele nos conduz pelos caminhos de salvação. É essa palavra que nos faz caminhar pelos caminhos retos de salvação. É essa palavra que nos faz ouvir a voz do Senhor Jesus dizendo: não temas, não temas, não temas, eu estou contigo. Para de buscar soluções em lugar que você não acha. Para de buscar soluções em homens, em ciência. Para de buscar soluções em conhecimento. Para buscar solução em dinheiro. A solução está na palavra de Deus. É ela a única que pode administrar a tua vida de todas as formas. Não tem jeito. É o nosso manual de vida. Bíblia, livro dos livros, é o nosso manual de vida. Nela encontramos as respostas diversas para as nossas indagações. Nela encontramos a quietude que acalma nossa alma. Nessa palavra, nós encontramos Deus falando conosco diariamente, continuamente. Nessa palavra nós encontramos o alimento para a nossa alma, o pão da vida, o pão que nos alimenta em abundância. Não existe outro caminho a não ser pela palavra. Na música, nas poesias, no espiritismo, nos livros de autoajuda, nas palestras de autoajuda, nos coaching. Nenhum lugar desse vai lhe trazer a resposta que você precisa. Nenhum lugar desse vai trazer para a sua alma o refrigério necessário. Em nenhum lugar desse vai lhe trazer uma água que vai matar a tua sede, essa sede que parece que não acaba nunca. Em nenhuma pessoa dessa você vai conseguir encontrar o alimento necessário para matar a sua fome. Em nenhum lugar desse. Somente pela palavra nós conseguiremos atravessar os momentos sombrios dessa vida. Somente por Cristo e pelo poder da regeneração, pelo poder da salvação, pelo poder da graça, e somente nele nós conseguiremos atravessar esse momento que nós estamos vivendo na terra. E eu creio que pelo poder dessa palavra, logo, e em um dia muito próximo, nós estaremos novamente com nossas vidas na mais perfeita normalidade. E agora iremos sair desse momento de provação de uma forma melhor, mais maduros,
sabendo que Deus na sua totalidade é poderoso para nos livrar, que o poder dele é único e absoluto, é único e absoluto. Parece que às vezes nós duvidamos da grandiosidade do poder de Deus. Parece que nós duvidamos às vezes que Ele pode todas as coisas. Parece que nós duvidamos que em Suas mãos está todo o domínio, todo o conhecimento. Parece que nós duvidamos às vezes disso. Em algum momento Ele chama nós de vermes. Vermes porque somos pequenos, porque somos tão pequenininhos. Mas somos pequenos, mas confiamos num Deus que pode todas as coisas. E somente essa confiança nos trará resultados definitivos em nossas vidas. Somente essa confiança. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo, é o poder que me salva, é a minha torre forte, a minha torre alta. Está escrito? Está escrito. Nós somos dos céus. Nós somos diferentes. Nós servimos a um Deus vivo e que pode todas as coisas. Nós servimos a um Deus de paz e de alegria. Nós servimos a um Deus que traz sobre nós uma alegria jamais conhecida pelo mundo. Uma alegria jamais conhecida pelo homem, a não ser pela regeneração e pelo toque da graça do Senhor Jesus em suas vidas. Quando você chega num velório, quando você chega numa capela, tem um velório cristão e tem um velório de uma pessoa que não conheceu a Deus. Naquele velório você vê um luto, um peso terrível, uma coisa que realmente traz para nós uma tristeza profunda. Mas você olha para o lado, você vê na cara dos irmãos, no rosto dos irmãos, no semblante dos irmãos, algo estampado, um brilho, algo suave. As pessoas cantam, as pessoas adoram, as pessoas confiam. Ali parece que, naquele velório do mundo, parece que ali tudo acabou. Mas no velório, ali no sepultamento de um irmão, de um dos nossos irmãos, parece que ali está começando uma nova vida, e de fato está. É apenas uma transição. Escute, nós não somos daqui, nós não viemos para ficar aqui, nós estamos de passagem aqui. Mas os dias que nós viveremos aqui, nós iremos confiar que Deus irá trazer sobre nós grandes coisas, realizar sobre nós grandes livramentos. O mundo há de não nos sucumbir, as preocupações desse mundo há de não nos trazer a morte, mas nós iremos viver o melhor de Deus, a alegria e a paz que excede todo entendimento em nossos corações enquanto aqui estivermos. A esperança é no Senhor. A nossa esperança é no Senhor. E esse Senhor não está morto, Ele vive, Ele ressuscitou. Eu estava lembrando de uma cena muito interessante daquele filme Titanic, que quando aquele navio ele estava para terminar de tombar e depois afundar, e as pessoas extremamente desesperadas, uns corriam para um lado, outros para outro, e muitos já tinham se afogado. A orquestra tocava. A orquestra tocava, o navio ia para um lado, ia para outro, e eles não paravam de tocar. Eles não paravam de tocar. E eu acho muito interessante isso. É algo que, eu não sei se realmente isso aconteceu, mas é algo que nos traz uma lição muito grande. Uma lição de paz, uma lição de quietude. Uma lição de certeza. Irmãos, confiar em Deus e esperar em Deus não quer dizer que nós estamos livres dos problemas. Não, isso não quer dizer que nós estamos livres dos nossos problemas. Quer dizer que esses problemas não atingiram nossos corações.
Confiar em Deus não quer dizer que um parente não morra, não quer dizer que nós não vamos morrer, não quer dizer que nós não vamos ficar desempregados, não quer dizer que nós vamos passar em algum momento alguma dificuldade na nossa vida. Não, isso não quer dizer. O que quer dizer é que, embora todas as coisas possam acontecer, nós esperamos nele, nós confiamos nele, independente de qualquer coisa. E é disso que Deus precisa. Deus só precisa de uma coisa: que você seja inteiramente dependente dele. Você mostra essa dependência diária. Você mostra essa independência diária no levantar. Senhor, obrigado por esse dia maravilhoso que acaba de nascer. Eu consagro esse dia, eu consagro a minha casa, a minha família, para adoração e louvor do teu nome. Eu confio em ti, que eu vou ter um dia maravilhoso na tua presença. E lá para o meio-dia, você tem uma notícia ruim. Mas no dia que eu temer, hei de confiar. E você continua confiando. E você continua adorando. Embora os problemas venham, você continua adorando. Você continua sabendo que Ele está no controle absoluto das situações. Você continua de cabeça erguida. Senhor, me ajude. E continua crendo que Ele pode todas as coisas na tua vida. Aleluias. Glória a Deus. Lucas diz que enquanto Marta se agitava ali, Maria escolheu ficar no pé de Jesus, ouvindo as suas palavras. E Marta agitada, querendo fazer as coisas de casa. Jesus, em certo momento, até a repreende. Porque tem momentos que parece que a gente quer fazer tudo. Tem momentos que a gente quer resolver tudo. Tem momentos que a gente quer atrair todos os trabalhos e problemas naturais da vida para nossas costas. E resolver tudo e em momento inoportuno. Parece que às vezes a gente não consegue fracionar a vida, organizar, colocar as coisas no seu devido lugar, no tempo certo. Saiba de uma coisa: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Deus não vai deixar você morrer pelo caminho. Hoje Ele providencia pão quente para te alimentar. Hoje Ele providencia água da rocha. Embora tenha deserto para todos os lados e não tenha água, não tenha rio, não tenha nada, Ele providencia água na rocha. Ele providencia pão quente. Ele providencia alimento em um momento em que parece que as coisas desabaram. Ele providencia para você resultados significativos, grandes, que você nem esperava. A questão, irmãos, é que Deus, Ele não trabalha da forma que trabalhamos. Ele não pensa da forma que pensamos. Ele não age da forma que agimos. Deus, Ele transforma o caos em paz. Deus, Ele transforma a guerra no lugar de tranquilidade. Deus, Ele transforma as doenças que antes era totalmente desenganado pelos médicos em uma cura instantânea. Às vezes o médico diz: esse está condenado. Aí a família toda entra em desespero. A família toda entra naquela turbulência e não sabe o que fazer. E o médico condenou, e de repente Deus não assina embaixo. Aí Deus dá um parecer contrário. E quando Deus dá um parecer contrário, a pessoa vive. Porque Deus diz: quando vive, vive. Quando morre, morre. A ordem é dele. Se Ele deu ordem para viver, vai viver. Se Ele deu ordem para morrer, vai morrer. Se Ele deu ordem para você ter, você vai ter. Se Ele deu ordem para seus sonhos se retornarem realidade, irão se tornar realidade. Se Ele deu ordem para que você conquiste, você vai conquistar. Você não vai parar pelo caminho, porque a ordem é dele. É nele que esperamos, é nele que confiamos, é nele que descansamos.
Nada está perdido. Enquanto as suas preocupações muitas vezes têm sucumbido você, Ele está nos céus velando por você. Enquanto muitas vezes a sua oração parece que não passa do teto do seu quarto, Ele está lá com seus ouvidos inclinados a ouvir as suas petições, as suas necessidades. Deus, Ele não está alheio ao teu problema. Deus não está alheio, Deus não está alheio a você. Ele tem visto as suas dores, as suas lágrimas. Ele tem visto, eu sei que tem gente nos assistindo hoje que está desesperado, que já entregou os pontos, mas Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Ele tem contemplado as suas lágrimas, as suas angústias. Você diz que as suas orações não têm passado do teto, mas Ele tem ouvido cada um das suas palavras. Ele não tem desistido de você. Hoje Ele trará resposta na tua vida. Escute, essa palavra é viva. É ela que traz resposta para você. É ela que traz resposta para a tua alma e refrigério. Aleluias. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Sabe qual é o segredo? É fazer conhecidas diante de Deus as suas necessidades. Deus conhece as suas necessidades. A Bíblia diz que antes de chegar a palavra na sua boca, Ele já conhece, Ele já sabe, Ele já sonda os nossos corações. Mas Ele precisa que você faça conhecida diante dEle, através da sua confissão, as suas necessidades. Quando você fizer conhecida diante de Deus as suas necessidades, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua alma. Nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará à tua tenda. Quem vela por nós não dorme, não tosqueneja, não vacila. Quem vela por nós é o Senhor dos exércitos. E que Deus abençoe essa amada igreja em Cristo Jesus. Palavra de Deus para os nossos corações. Deus abençoe cada um dos irmãos. O nosso querido pastor Oséias Gomes. Aleluias.